Oi, som. Boa noite, queridos. Graça e paz. É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Mas, como soldados de Cristo, nós temos que estar sempre preparados. Amém? E quando o pastor me ligou, eu disse, eis-me aqui. Porque isso é o que eu tenho dito para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Amém. E quem esteve domingo aqui? Amém. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Amém. Qual foi o fruto que a Monique, que a irmã Monique falou? Quem estava domingo? Então vamos lá. Qual foi o fruto? Alegria. Queridos, e eu confesso para os irmãos que é um fruto que está assim, borbulhando dentro de mim. Amém. Graças a Deus por isso, porque pensa numa pessoa que é alegre. Amém. E a alegria do Senhor, como a Monique falou aqui, que já está dentro, o fruto já está dentro. Queridos, ela é algo que, independente das circunstâncias, você está ali, você sabe que o que está dentro é o que tem que sair. Amém. E, independente daquilo que eu esteja passando, as pessoas que me conhecem sabem. Eu estou sempre alegre. Aleluia. E depois que eu descobri, então, essa palavra poderosa, porque eu não tinha esse entendimento de que o Espírito Santo habitava dentro de mim e que eu podia andar com ele e que eu podia manifestar o fruto. Mas graças a Deus por essa palavra, amém? Amém. E você está num bom lugar, amém? Amém? Essa igreja é uma igreja que tem a palavra rema, amém, a palavra revelada. Amém. E isso é segurança para mim e para você. Amém. E se hoje eu fosse falar de alegria, às vezes você podia dizer assim, de novo, mas a Monique já falou domingo. Eu ia dizer para você, olha, Paulo diz que é seguro para nós ouvirmos as mesmas coisas. Mas eu não vou falar de alegria. Amém? O fruto que eu quero falar hoje, inclusive tem até uma música, eu falei, eu não sei se o pessoal do louvor vai conhecer. Mas quando eu vi hoje que estava só tinha homens, eu falei, não vou mexer com isso não. Mas essa canção, ela mexe muito comigo, ministra muito na minha vida. E ela é aquela música, eu acredito que vocês cantam aqui, aquela que amor é esse, graça incalculável. Queridos, essa música, já disse qual o fruto, né? Qual o fruto? Amor. Essa música, ela ministra tanto no meu coração, porque realmente esse fruto, o amor, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange. E o título aqui é o amor do tipo de Deus. Amém? Amém? Então, Gálatas 5:22, e hoje, eu vou esperar, né, o pessoal colocar, porque aquela outra vez eu fui pá, igual a metralhadora, só falando. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. E nós vamos parar por aí, porque o restante, né? O fruto do Espírito é amor. Quando o Novo Testamento estava sendo escrito, havia 4 palavras gregas importantes para descrever o conceito de amor. Primeiro, eros, vem da palavra erótico, amor sexual. Esse é um amor carnal que busca sua própria satisfação. Essa palavra nunca aparece no Novo Testamento. Presta atenção. Nunca aparece. Nem mesmo no contexto de sexo no casamento. Ou seja, é um tipo de amor que a Bíblia não relata. Não está na Bíblia. É um amor que busca o seu próprio interesse. Contrário do amor ágape, que é o amor que nós vamos falar hoje aqui, que é mais enfocado em dar do que em receber. A palavra eros, na cultura grega, representa um desejo, anseio, sofrimento
ou apetite carnal, cru, básico, de baixo nível pela realização sexual. Esse tipo de amor é tão baseado na carne e tão distante do nível de amor que Deus espera dos cristãos, que nunca é incluído na linguagem do Novo Testamento. Então, queridos, fujam desse amor. E isso principalmente para os solteiros. Porque nós cremos aqui que todos que estão aqui são pessoas que vivem esse amor ágape. Então, esse amor eros está longe de nós. Amém? O segundo é estergo ou estorge. A maioria conhece por estorge. Amor entre pais e filhos, ou o amor que existe entre os membros de uma família. A verdadeira ideia da palavra é devoção, tá? O terceiro é o filéu. Descreve afeto, como o amor sentido entre namorado e namorada, ou a afabilidade compartilhada por dois amigos. Transmite a ideia de duas pessoas ou mais pessoas que se sentem compatíveis, são bem entrosadas e se completam mutuamente. Embora essa palavra descreva os atributos da amizade, não é representativa da forma mais elevada de amor, que é ágape. E o quarto, que é o ágape, essa é a palavra predominante no Novo Testamento, para descrever o amor de Deus. E essa palavra é usada por Paulo em Gálatas 5:22, que foi o que nós lemos. O fruto do Espírito é amor. Esse é o amor de alto nível, pois não há amor mais elevado, melhor ou mais excelente do que o amor ágape. É um amor incondicional, um amor de alto nível. Ele não está procurando o que pode receber, e sim o que pode dar. Um amor abnegado que leva quem ama à ação. Em contrapartida, os que eu falei. Vamos lá, um resumo. Eros é um amor egoísta. Estergo é um amor apenas à própria família. Filéu se baseia em satisfação mútua e pode gerar desapontamento. E agora nós vamos entrar na palavra. Isso que eu li para vocês, meu esposo sabe. Aqui, por favor. Eu não sei se eu posso usar a palavra apaixonada, mas eu gosto muito, muito, muito do Rick Renner. Ele é doutor em grego, e eu gosto muito de fazer as pedras preciosas. Então, isso que eu li para vocês aqui foi das pedras preciosas, do grego 1, porque já saiu o 2, ainda não chegou o livro, mas eu sempre gosto de acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube. E eu acho muito interessante, porque ele traz para nós o significado real. Porque o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, quando nós queremos mesmo ir fundo, basta a gente pegar o significado da palavra em grego, que nós vamos entender exatamente aquilo que quer dizer. E nós vamos agora para João 3:16, que eu acredito que todo mundo sabe. De cor, que não precisava nem colocar aqui. Eu tenho certeza. Depois, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, João 3,16, eu não sei, mas na hora que a gente coloca, né? A pessoa, esse eu sei. Então, nós vamos ler todos juntos, tá? Porque está aqui, dá para ler todo mundo junto. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que profundo esse versículo. E esse versículo é o que demonstra mais esse amor do tipo de Deus. Olha o que Deus fez por mim e por você. Nós estávamos numa vida de pecado, no lamaçal, e eu gosto muito de entrar
dentro do texto e imaginar. Então, assim, eu fico imaginando Deus olhando, dizendo, eu fiz essa criatura, a minha imagem, a minha semelhança. Aí o diabo veio, tentando estragar tudo. E eles estão perdidos, e eu não posso deixar que eles fiquem ali onde eles estão. Eu não posso permitir que eles continuem nessa vida, nesse lamaçal de pecado. O que eu tenho que fazer? E aí Jesus aparece, diz, eu vou morrer por eles. Queridos, que amor é esse? Que amor é esse que deu o único filho para morrer no meu e no seu lugar? É algo tão profundo que se você for pensar, você fica até sem palavras. De tão lindo que foi esse amor. E nós precisamos, sabe, corresponder a esse amor. Como? Nós precisamos amar o próximo como ele nos amou. Amém. Nós precisamos, queridos. Eu sei que às vezes você que está aqui, você pode dizer, eita, irmã Valquíria, mas não é fácil. Eu quero falar para você que é fácil. Sabe por quê? Porque o fruto está aí, dentro de você. E se Ele colocou o Espírito dele dentro de mim e de você, e o Espírito carrega o fruto, mas quem vai mostrar o fruto, quem vai fazer com que o fruto apareça, sou eu e você. Amém? Vamos para Romanos 5, de 5 a 9. Romanos 5, de 5 a 9. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor, aqui é o amor ágape, tá? Em nossos corações por meio do Espírito Santo, olha só, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, em outra versão fala, quando ainda éramos pecadores, eu não sei qual foi a que ele colocou ali, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. E aqui você pode pensar assim, como assim ele está dizendo dificilmente alguém morra por um justo? Aqui, ele quis dizer alguém que obedeça à lei, tá? Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Outro texto maravilhoso que mostra que o amor de Deus por nós, aquilo que Ele fez quando nós éramos, olha o que ele fala, éramos pecadores. Porque agora nós somos o quê? Justiça de Deus. Nós somos justificados, lavados pelo sangue de Cristo. Então, ele mostra que o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que fez isso, entrando dentro de nós. Sabe, queridos, eu quero contar uma experiência aqui um pouco traumática, mas está valendo. Quando a gente era pequeno, nós somos 5 filhos, e meu pai sempre foi cristão, sempre. E ele era um homem de oração. E nós tínhamos uma casa grande, e ele começou uma congregação na sala da nossa casa. E, queridos, depois que ele começou, como nós não tínhamos ainda o entendimento de quem nós éramos em Cristo, quando ele começou essa congregação, irmãos, como o diabo aprontou. De todas as maneiras que vocês podem imaginar. E a maneira que eu vou falar aqui, talvez vocês nunca tenham escutado, mas aconteceu. Nós tínhamos um cachorro, um pastor alemão, e o papai, com todo amor, adestrou aquele cachorro, e o cachorro era obediente.
só fazia as coisas que a gente mandava. Mas uma noite, o papai escutou barulhos nas panelas. E ele disse, esses cachorros, essa hora da madrugada, mexendo nessas panelas, não é possível que estão com fome. E a nossa casa estava sendo construída e tinha em cima a laje. E ele, ao invés de abrir a janela para não assustar os cachorros, ele resolveu subir. Quando ele olhou, os cachorros estavam dormindo. Ele achou estranho, ele desceu e foi na porta. Queridos, pasmem, para vocês verem o que o diabo faz. Ele entrou, possuiu o cachorro e conversou com meu pai em relação à congregação que ele tinha aberto na sala da nossa casa. E o que eu quero trazer com essa experiência, dizer para você que no outro dia, o cachorro amanheceu não, o cachorro estava morto. Por quê? Porque um animal, ele não pode suportar, sabe? É algo muito forte. E aonde que você quer chegar, irmã Valquíria, com isso? Deus nos fez preparados para receber o maior poder. Porque o corpo humano, poder suportar o maior, habitando dentro, queridos, isso é algo muito poderoso. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Então imagina, um animal não conseguiu suportar a força do inimigo e morreu. Mas Deus nos fez prontos, porque Ele sabia que Ele ia precisar colocar o Espírito Santo dentro de nós. Se não fosse dessa forma, nós também não suportaríamos, irmãos. Não, porque é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 13. 13, 1. E aí pode deixar em 1 Coríntios, porque nós vamos ler depois outros. Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ou seja, esse amor ágape, que está dentro de mim e de você, ele é um amor para ser demonstrado de forma leve, de forma suave. Se nós não vivemos esse amor da forma que devemos, vai ser só barulho. Você já esteve do lado de alguém que só fala, não deixa você falar? A pessoa está falando e você quer falar, não, mas... Aí a pessoa, e você, não, peraí. E a pessoa fala. Não dá uma agonia? E aí você fica pensando assim, meu Deus, depois quando sai, essa pessoa fala. Não deixou falar nada. Pois é, se nós não tivermos esse amor ágape dentro de nós, que temos, na verdade, a frase é, se nós não demonstrarmos da forma que nós devemos, vai ser só barulho. É isso que Paulo quis dizer. Só barulho. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, essa pessoa aí? Será que você é filho de Deus mesmo? Não acredito. Barulho. E aí, nós vamos ler agora do 4 ao 8, ainda em 1 Coríntios, mas eu quero dizer o seguinte, olha, Deus quer que aprendamos a operar em seu amor ágape. Por isso o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essas famosas palavras de 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Olha só o que diz. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca acaba. Ou seja, esse amor é eterno. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E aí, lendo esse texto, você pode pensar assim, irmã Valquíria, é impossível viver esse amor. Olha como é forte o que ele fala.
Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê. Às vezes, uma coisinha que acontece, você está sofrendo, você fala assim, eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa tão boa e essa pessoa está fazendo isso comigo. Eu não mereço. Mas ele está dizendo que o amor tudo sofre. Independente daquilo que faça, você tem que entender que você precisa amar o próximo. Você precisa amar a pessoa. Por mais que ela venha... Deixa eu dizer uma coisa. O povo do mundo, os ímpios, quando eles fazem as coisas com a gente até aceita, né? Porque pensa assim, é ímpio, filho do diabo, às vezes, né? A gente fala, está fazendo porque foi usado. Mas e o cristão? E nós, filhos de Deus? Quando nós fazemos algo que maltrata, que machuca o irmão, é o quê? Quem sabe? Está sendo usado também, será? Pelo Satanás? Queridos, nós temos uma coisinha chamada carne. Que essa bichinha é terrível. Sabe, eu já fui daquelas de dizer assim, eu não levo desaforo para casa. E não levava mesmo, não. Não levo. Se a pessoa viesse falar A, eu falava B, C, D, falava o alfabeto inteiro. Não dava nem tempo dela falar outra coisa. Barraqueira. Irmãos, eu era barraqueira, a palavra é essa. Dizem que pessoa pequenininha, né? É muito barraqueira. Só que quando essa pessoa encontra Jesus e é transformada pelo Espírito Santo, quando ela resolve viver nesse amor, quem me conheceu, aquela Valquíria que morreu, quem me conheceu antes, aí fala assim, não acredito que você está levando desaforo para casa. Não acredito que fulano falou isso e você não vai falar nada. Eu digo, oh, querida, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Sabe, queridos, eu procuro viver aquilo que a palavra me instrui. Aquilo que a palavra diz que eu devo fazer. E eu costumo muito dizer para as meninas que eu acompanho, e aqui hoje tem uma delas, nós estamos até um pouco em falta aí nos nossos encontros, mas eu costumo dizer, olha, não coloque as suas expectativas no outro. No seu pai, na sua mãe, no seu filho, seu marido. Não coloca, querido. Sabe por quê? Eles vão, infelizmente, te decepcionar. Eles vão fazer coisas que vão nos magoar. Então, eu falo, olha, depois que eu aprendi a colocar as minhas expectativas no Todo-Poderoso, a pessoa vem, pisa no meu calo, esfrega, faz, fala, e eu digo, obrigada, Senhor, porque eu tenho o amor do tipo de Deus. Porque, irmãos, o perdão faz parte do amor do tipo de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar em prática essa verdade. O amor do tipo de Deus é um amor sobrenatural. Tudo isso aqui que eu li, que Paulo fala, não seria possível se nós operássemos pela carne. Não é possível. Porque logo a gente vai se irritar, logo a gente vai querer bater, a gente vai querer brigar. Porque, como eu estava falando da bonitinha, que de bonitinha não tem nada, da carne, você precisa mesmo fazer como... Quem é mãe aqui? Pois é. Quando o filho apronta, faz alguma coisa, a gente não corrige, a gente não coloca ele, olha, não, a mamãe aqui sou eu. Os pais também, né? Os pais, eu acho que têm mais até esse papel, assim, de ter mais autoridade com o filho. Mas nós precisamos fazer isso com a nossa carne, queridos. Para viver nesse amor, nós precisamos colocar a carne no lugar dela. Dizer, não, você não vai mandar em mim. Quem manda em você sou eu. Então, se eu não tenho uma vida de devocional com o Senhor, de estar lendo a palavra, me enchendo daquilo que a palavra me diz. Sabe, se eu não estiver tendo o meu momento de oração, ali de intimidade com o Senhor, como que eu vou operar nesse amor ágape? Ele está aqui, está dentro. Não tem aquela história que a gente fala, olha... Na verdade, não é nem história, né? Está na Bíblia.
de apagar o espírito, de entristecer o espírito, e ele fica realmente muito triste, da mesma forma que muitas pessoas estão entristecendo o espírito, por que ao invés de entristecer o espírito, apagar o espírito, você não entristece a sua carne e apaga ela? Sabe, coloca ela no lugar dela, lugar que ela merece estar. Porque a carne, queridos, ela não vai se converter. A carne é a carne. E ela é fogo. Então, o amor do tipo de Deus, ele não é um sentimento, ele é sobrenatural, é um amor extraordinário. Não pense que você vai querer sentir amor por alguém que te magoou. Não vai. Mas não é sentimento. É o fruto. Amém por isso. Eu decido amar. Eu decido obedecer. Eu decido, sabe? Tem o restante do versículo que diz: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo ao Senhor orações erradas. Ai, Deus, me dá paciência quando estou... Não, querido, você não tem que orar assim. Se você parasse para ouvir Deus, Deus ia dizer para você assim: não, está aí. Já está aí dentro. Senhor, me ajuda mais essa pessoa. Me dá amor, Senhor, me dá amor, me dá amor, me dá amor. Queridos, está tudo dentro. Nós só temos que decidir. É uma decisão obedecer. E quando eu tomei essa decisão na minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe que eu costumo dizer assim: se você vai num médico, acredito que todos aqui já foram em um médico. Alguém aqui nunca foi no médico? Olha, ó, todo mundo já foi. Se você vai no médico e o médico passa para você, você está com alguma enfermidade, alguma coisa, e você não tem aquela fé para ser curado, você fala: não, porque Deus também deixou os médicos, eu vou. E ele passa um receituário lá e fala assim: ó, você vai tomar esse remédio de tantas horas, tantos dias. O que você faz? Você vai tomar. Por quê? Porque você quer ficar bom logo, você vai obedecer ao médico. Não, é o médico. Estudou. Nossa, eu preciso fazer, porque se ele falou, pode até ser que ele seja um picareta e tenha passado um remédio errado, mas você vai tomar. E aí eu digo: por que quando a gente que está vivendo, né, pastora? A gente que está vivendo isso, de decisão, de pegar a palavra, de ler todos os dias, de orar, e a gente fala para você assim: querido, leia a palavra. Ela é saúde para o seu corpo. Se você ler todos os dias, você vai ver resultados incríveis. Se você orar. E aí a pessoa não faz. Eu não entendo. Porque uma coisa é eu chegar aqui para você e sair contando para você a experiência de outros. E a outra é eu contar aquilo que eu estou vivendo porque eu decidi. Então o médico só está fazendo aquilo que ele estudou. E ele vive estudando. Eu tenho um sobrinho que é médico e ele fala: tia, não dá para parar. A gente tem que estudar o tempo todo, porque a medicina está avançando. Então, da mesma forma é a palavra. Não dá para parar. É o tempo todo, queridos. Nós estamos chegando em tempos difíceis. Mais ainda do que vocês imaginam. Eu tive uma visão em 2022... A Covid estava, acho que, se encerrando por ali. Nós tínhamos ido fazer uma reunião de uma sala de oração que nós temos no Meet. E quando eu estava voltando no carro da minha irmã, essa visão veio muito rápida. E foi algo tão... abriu-se assim uma bola e eu vi tudo muito rápido. E eu tenho o costume de escrever as visões que eu tenho. E coloco depois a resposta daquilo que aconteceu. E, queridos, quando foi agora, recente, tem aí um pastor, acho que dos Estados Unidos, se eu não me engano, que está falando sobre algo que vai vir pior do que a Covid-19. E quando me falaram isso, foi a minha cunhada, eu falei para ela assim: isso não é novidade para mim, porque o Espírito já me mostrou. Não é, queridos. Falei para ela: está lá, escrito no meu caderno.
Eu só não achei que eu deveria sair falando, anunciando para todo mundo. Não preciso. Mas, na hora, no carro da minha irmã, eu falei, Adriana, vem algo aí muito pior do que a Covid-19. Porque, queridos, o que eu vi parecia que era como se tivesse tido uma guerra, uma bomba que tivesse explodido. E eu via cinza, e eu via tudo escuro, muitas pessoas mortas, uma coisa terrível. E na hora o Espírito Santo me trouxe o discernimento. Então, deixa eu te dizer, se você não se apegar a essa palavra, se você não se encher dessa palavra, você não vai resistir. Muitas pessoas pereceram durante a Covid. Muitas pessoas morreram. Vocês sabem que muitas pessoas morreram, não pela Covid, mas pelo medo. Medo de morrer. Medo do que estava acontecendo. Por quê? Porque não tinham essa palavra. Meu esposo falou aqui da outra vez que ele ministrou, que se nós pegamos, nós não sabemos. Não fizemos teste, não sabemos se nós pegamos. Por quê? Porque o tempo todo, queridos, eu estava declarando a palavra. Amém. E eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, foi o Espírito. Mas amém. Então, queridos, nós vamos ler agora Tito 3. Tito, capítulo 3, do 4 ao 7. Estou acabando. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou, olha isso. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós. Eita Deus, obrigada, Senhor, por isso. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Quantos aqui esperam por essa vida eterna com Cristo? Queridos, nós passaremos momentos maravilhosos na grande ceia com o nosso Pai. Mas sabe que você pode viver momentos maravilhosos ainda aqui, obedecendo essa palavra, vivendo por essa palavra, obedecendo quando ela fala sobre esse amor que nos constrange, esse amor que é sobrenatural, que só tem aquele que nasceu de novo. Então, como eu falei, o fruto, ele vem através de quem? Do Espírito. Mas quem manifesta o fruto? Eu e você. Tá? O fruto vem do Espírito. Aí olha só o que diz João 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que poderoso isso. A gente às vezes se acha, né? Fala assim, não, eu posso, eu estudei, eu sou isso, eu sou aquilo, sou inteligente demais, sou o cara, sou a menina que sabe tudo. Só que olha aqui, o que está dizendo? Jesus disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, queridos. É só com Ele. Porque esse amor, ele só vai ser manifestado através de nós, se nós entendermos que somos nós que vamos manifestar. Vai ser uma decisão minha e sua. Fazer aquilo que a palavra nos ordena. Então, a gente tem que parar, sabe? De pedir a coisa errada. De ficar, Senhor, me dá amor, me dá esperança, me dá fé, me dá... Sabe? Por quê? Porque já está dentro.
A fé, a palavra diz que vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa, o jornal? Não, a palavra. Então, nós precisamos estar por dentro da palavra para saber fazer até a oração correta. Fazer o pedido correto. Sabe, ao invés de você orar, Senhor, me dá paciência, você fala, Senhor, obrigada. Paciência está aqui dentro, é fruto, obrigada, Jesus. Eu vou manifestar esse fruto agora. Amém. Obrigada, Pai, porque essa pessoa pisou no meu calo, mas amor está aqui dentro e eu vou amá-la porque é uma decisão. Não é um sentimento que eu estou sentindo, Senhor, é vontade de esganar essa pessoa, mas eu vou amar. Amém. Vou amar. É assim, queridos. Funciona. Em 1 João 3,16, agora eu vou entrar numa parte um pouquinho chata, que é o final, mas chata não, mas assim, não é, nem todo mundo quer ouvir. Em 1 João 3,16, nós somos encorajados enfaticamente a possuir ágape uns pelos outros. Diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E o que eu achei interessante aqui é que João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí olha só, 1 João 3,16 diz assim, olha só, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Você está preparado para dar a sua vida pelo seu irmão? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você está preparado para dar a vida por esse irmão aí? E sabe, queridos, que quando o texto fala de dar a vida, eu acredito que quem tinha que dar a vida por nós já deu, que foi Jesus. O texto está indo mais fundo na relação assim, ele está dizendo, olha, você está disposto a perdoar esse irmão aí? Você está disposto a amar com esse amor ágape? Você está disposto, quando ele precisar de você na madrugada, te ligar e você está lá dormindo? Irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de você. E você sair do seu cobertor quentinho e acudir esse irmão? Você está preparado para isso? Devemos estar preparados para isso, queridos. Porque, olha só, o que diz em 1 João 3,15? Que é um antes desse. Olha só. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E aí você pode falar assim, irmão Valquíria, mas odiar é uma palavra muito forte. Queridos, não é só odiar. Porque o ódio, para ele chegar, começa um ressentimentozinho assim, ó, desse tamanho. Na minha vida, eu tenho 48 anos, eu odiei 2 pessoas, mas odiei, eu sei o que é ódio. Tive ódio de planejar até matar. Não sabendo eu que eu já era uma assassina, porque eu estava odiando. Sabe, eu fiz plano de contratar a pessoa e falar, olha, eu tinha uns amigos assim sabe, da parada mesmo assim, que podia pegar e dar uma surra. E eu falei assim, eu vou fazer isso. Falei não, só pensei. Eu vou conversar e vou falar para ele ir lá e fazer, dar uma lição. Queridos, e naquele tempo, que eu não tinha essa palavra revelada, porque eu nasci num lar cristão, tá? Naquele tempo que eu não tinha essa palavra revelada, o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, através de uma pessoa, sabe esses pensamentos que você está com ele aí na sua cabeça? Não faz, não. Tira isso da sua cabeça. E eu, na hora, espantei assim, falei assim, opa, alguém contou para ele. Alguém contou. E na hora, eu fiquei pensando, depois eu falei, meu Deus, imagina se eu tivesse feito isso, a polícia tivesse pegado os caras, e aí eles falassem assim, não, foi a Valquíria lá que mandou a gente bater nele e espancar até o cara morrer. Eu ia para a cadeia. E ia, queridos. Né? Então, ódio,
A Bíblia está dizendo que se eu odeio meu irmão, eu sou assassino. E o nosso mal é querer apontar, às vezes, o pecado do outro. Sabe? Ao invés de amar o irmão que caiu em prostituição, que está, sabe, desviado, que está em depressão, sei lá, qualquer outra coisa, a gente aponta. E meu marido costuma dizer assim, eu acho que ele ouviu isso em algum lugar, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Então, às vezes, você fala assim, mas eu não sou assassina, eu nunca odiei ninguém. Mas não perdoa. E essa falta de perdão pode se tornar um ódio. Essa falta de perdão pode levar você a odiar essa pessoa. Eu estou falando por experiência própria. Então, nós precisamos andar nesse amor. Porque se não for esse amor, queridos, nós vamos só ficar apontando o dedo para o irmão e falando do defeito do irmão. Sabe quando teve aquele homem que estava matando, entrando nas chácaras e matando? Lázaro. A juventude aí está por dentro, ó. O irmãozinho que falou logo. Queridos, eu já tinha essa palavra revelada. E pasmem. Você pode até achar um absurdo, mas é a verdade que eu vou falar aqui. Eu estava orando por aquele homem. Sabe por quê? Porque eu pensei, se Jesus estivesse aqui, Jesus ia amar esse homem. E ia desejar encontrar com ele. E eu estava orando por esse homem e acompanhando aquelas notícias, mais ou menos, porque eu não sou muito de assistir televisão, mas orando, pedindo, Senhor, dá uma oportunidade para esse homem, para ele conhecer o Senhor. Sabe, queridos, que o amor ágape, ele faz isso? Você vai ter compaixão pela pessoa que está perdida, pela pessoa que está lá, no lugar onde você já esteve. E nós precisamos resgatar essas pessoas. E nós não vamos resgatar essas pessoas com ódio, com ira, com raiva, dizendo, isso aí não presta não. Sabe quando o pastor fala aqui, vocês estão preparados para quando uma prostituta entrar aqui? Até teve uma irmã lá, eu ri até, eu estava lá atrás, tinha uma irmãzinha com o esposo, e o pastor disse, a prostituta entra com aquela sainha bem curta, com a barriguinha de fora e tal. Você está preparada? Ela, tô não, de jeito nenhum. Deus me livre, pastor, é doido. Ela estava lá só resmungando, falando. Então, queridos, nós precisamos estar preparados para amar essas pessoas. Precisamos. Porque o novo convertido, quando ele chega, quando ele vem, que ele se converte, enquanto a pastora, a outra irmã, não for instruir e falar para a pessoa assim, olha, você tem que vir vestida assim, não vem mostrando a barriga, não vem com uma saia muito colada, com a calça muito colada. Até isso acontecer, até essa pessoa entender que ela precisa chegar na frente do espelho e falar assim, Espírito Santo, como eu estou? É assim que eu devo ir para a igreja? Eu vou escandalizar? Será que o irmãozinho vai ficar me olhando? É isso. Mas ela só vai fazer isso, ou ele, porque tem homem também, né? Hoje os homens gostam de usar umas calças assim, bem arrochadas, bem coladas. Então, até o novo convertido entender isso, queridos, ele vai continuar vindo vestido, se não chegar ninguém, instruir, falar. A Bíblia diz assim, olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E sabe que eu fui ler o contexto desse versículo e estava faltando conhecimento para o povo, porque os que estavam aqui, os pastores, nos nossos dias de hoje, vou trazer para o dia de hoje, os pastores, os ministros, não estavam instruindo o povo da forma correta. Então, o povo estava perecendo, sem conhecimento. Mas tudo isso em amor. Eu não posso chegar para um novo convertido, que está vindo de qualquer jeito, e falar, irmã, que negócio é esse aí, ficar vindo desse jeito aí? Não pode não. Meu marido está olhando para você. Não, eu vou chegar em amor. Vou dizer, irmãzinha, você é tão linda. Sabia que seu corpo é templo do Espírito Santo? Que ele habita dentro de você, que ele tem zelo por você, que ele quer que você se vista melhor. Meu irmão, você sabia que você pode usar umas calças assim mais folgadas? É isso, irmãos. É o amor ágape que faz isso. Amém? Então, isso significa claramente
que devemos nos amar e apreciar de forma tão plena e livre quanto Deus nos ama. Todo passo fora do amor é pecado. Então, tudo que você fizer que não estiver dentro do amor ágape é pecado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e que você acolha essa palavra. Não deixe o diabo roubar de você essa palavra, essa semente, que ela possa frutificar no seu coração e que você possa colocar em prática, porque nós não podemos só ouvir, nós temos que ouvir, praticar, nós temos que obedecer. Amém? Deus abençoe. Quem é? Você? Não?